o que é a gratidão? Quando eu li, eu confesso que me chamou muita atenção. E diz assim, a palavra gratidão é derivada do latim gratus, que pode ser traduzido como agradecido ou gratia, que tem o mesmo sentido das palavras graças, bênção, dádiva. Sendo assim, gratidão significa reconhecimento das coisas boas que existem na vida. Bom, falar de gratidão, eu sei que às vezes é muito difícil, porque quando nós estamos no grupo de alívio, que você fala, conta uma bênção, conta um testemunho do que aconteceu, começa os grilos a cantar, né? Porque é assim, não sei no de vocês, né? Mas no meu é assim. Mas a gente sabe, porque todas as coisas, né? Tem muitas coisas que nós almejamos, que nós queremos, mas nós sabemos que a gente quer muito até conquistar. Não é verdade? A gente quer muito até conquistar. Aí quando conquista, parece que a gente nem estava nem aí, né? Para isso, né? São várias coisas. Eu não estou falando que nós somos ingratos pelas coisas que nós temos, não é isso. Eu sou muito grata por tudo que eu tenho, né? Eu sou grata por eu ter uma casa, eu sou grata por eu conseguir algumas coisas, sou grata por eu ter um carro, sou grata por o Senhor ter dado as coisas para mim que eu gosto, eu sou grata porque eu tenho que vestir, eu sou grata sobre isso. Mas tem uma coisa que o Senhor me deu, e quando o apóstolo estava aqui falando, né, hoje, sobre a vida do Ade e da Maria, e falando que não tem nada que nos alegra mais do que ver os nossos filhos, não só os nossos filhos, como a nossa casa servindo ao Senhor, né? Então, assim, falar da minha vida pessoal, eu tenho várias coisas que eu sou grata. Eu sou grata até porque o Senhor falou para mim, para de trabalhar. Porque quando eu parei de trabalhar, eu aprendi a viver a prosperidade do Senhor. Porque antes tudo que eu tinha porque eu sabia que eu trabalhava. Mas quando o Senhor falou para mim, agora você vai parar de trabalhar, que você vai viver daquilo que eu tenho para você, aí eu aprendi realmente. E gente, eu vivo próspera. Eu falo que eu sou próspera. Eu não tenho, se você pegar a minha bolsa ali, você vai querer até me dar uma oferta, porque não vai ter nada. Não vai ter nada. Mas tudo que eu quero, tudo que eu almejo, o Senhor, Ele coloca sobre as nossas vidas. Porque isso é prosperidade. Então eu sou grata por isso. Eu sou grata por ser próspera. Mas a minha maior gratidão foi dia 2 de fevereiro de 2014. Essa foi a minha maior gratidão. Foi o dia em que meu marido levantou as mãos e falou que ele queria servir ao Senhor. Ele aceitou o Senhor. Essa foi a minha maior gratidão. Porque nesse dia, ele não só aceitou o Senhor, né? Mas como ele deixou o Senhor aceitar ele, e ele aceitou o Senhor, e ele começou a fazer a vontade do Senhor. E isso, mesmo que aconteceu em 2014, quando eu lembro agora, me dá um gelo na minha barriga, sabe? Como se estivesse acontecendo isso agora. Como se fosse agora que eu estivesse vivendo aquele momento. E eu lembro que a pastora Júlia estava do meu lado. E eu estava tão assim no culto, né? Ele levantou a mão. Ele levantou a mão. Aí quando eu olhei, ele levantou a mão. E a partir desse dia eu comecei a viver o que era a gratidão verdadeira. Porque a gratidão verdadeira é a gente servir ao Senhor. É a gente conduzir a nossa casa no Senhor. Sabe por quê? Porque essa gratidão não passa. Essa gratidão não passa. Ver os meus filhos sendo ungidos como pastores. O meu filho que nem gostava de ir para a igreja, mas que eu trazia ele arrastado, mesmo que ele não queria, porque ele não se governava. Hoje ele é um homem, ele manda na vida dele, mas quando ele tinha 11 anos, quando eu comecei a vir para a igreja, ele não mandava na vida dele. Quem mandava na vida dele era eu. Então ele não tinha que escolher se ele queria ir ou não. Ele ia e pronto, e acabou. E acabou, era só isso. Eu falava para ele, você não tem direito a escolher, você vai. O seu direito é ir. E eu quero ler uma palavra para vocês. Enquanto eu, queria entender o que o Senhor queria falar comigo, Ele me deu essa palavra que está lá em Salmo 100.
E diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo, seu rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o seu nome, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, e a sua fidelidade. Glória a Deus. Celebre ao Senhor. Você que está aqui, celebre ao Senhor porque você foi alcançado. Celebre ao Senhor porque o Senhor te chamou e você está aqui. Celebre ao Senhor porque talvez tenha alguém da sua família do seu lado. E se não tem, terão todos. Porque nós vamos orar até que todos se rendam ao único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Então, eu sou grata sim, por tudo, por todos os bens materiais que eu tenho. Mas a minha maior gratidão é ver o meu filho e a minha nora cuidando da igreja das crianças. É ver o meu filho tocando, o Gustavo, se empenhando em aprender para louvar ao Senhor. É ver o meu esposo trazendo todos os domingos o sermão que nós como igreja precisamos. Essa é a minha maior gratidão. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Desde o início do culto, o Senhor está nos ministrando sobre como ser gratos, pelo que ser gratos, quais características de uma pessoa grata. E se você prestou atenção através dos louvores, das encenações, o Senhor tem chamado a nossa atenção de como nós podemos demonstrar essa gratidão. E tem um texto muito interessante lá em 1 Tessalonicenses 5,18. Gostaria que a mídia colocasse para mim, por favor. Glória a Deus. 5,18. Enquanto eles estão procurando, nós vamos rapidamente, aqui muito resumido do que a gente tinha preparado, compartilhar com vocês algumas esferas da gratidão. E a gente é grato por muita coisa que Deus tem feito na nossa vida. Se eu parar para pensar esse ano, quando pensar nisso, eu posso ser grata por tantas coisas físicas que o Senhor fez, pela nossa casa, pela reforma da nossa igreja, pela vida da nossa filha que está vindo, pelos nossos filhos, por tantas coisas que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. Mas o que realmente tem valor para Deus, sabe vocês papais, quando vocês falam não para o filho de vocês, e eles mesmo assim obedecem com alegria, aquilo traz uma satisfação no nosso coração, sim ou não? Eles querem muito algo e a gente fala não, agora não. Não é tempo, hoje não, espera mais um pouco. E eles entendem e falam, ok, tudo bem, eu posso esperar. A nossa vontade era de na hora entregar aquilo que eles estavam pedindo, é ou não é? Imagine como fica o coração do Senhor, quando de repente a gente buscou algo durante o ano inteiro e Ele disse, ainda não é tempo, agora não, espera mais um pouco. E ainda assim nós continuamos com alegria e demonstrando a nossa gratidão para o Senhor. Pode colocar aí para a gente. A palavra do Senhor diz assim, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E quando o apóstolo Paulo disse isso, ele sabia muito bem a respeito disso. Eu sei ser grato na alegria, na tristeza, com fome, com o dinheiro, na falta dele. Nós precisamos aprender a ter a gratidão que realmente toca o coração do Senhor. Ser grato por tudo que a gente recebeu em 2023, me perdoem, é fácil. Agradecer por tudo que você está tocando, é fácil. Por tudo que você pode palpar, é fácil, é só você induzir o seu coração. Você consegue ser grato. Mas ser grato ao Senhor por aquilo que você ainda não recebeu, esse é o nosso desafio como cristãos.
Agradecer ao Senhor por aquilo que o dinheiro não pode comprar, por aquilo que não é palpável, como a conversão de um esposo. Isso é ser grato. E o Senhor hoje está dizendo para nós, deem graças, ou seja, sejam gratos por tudo, pelo que você tem e pelo aquilo que você ainda não tem. Seja grato por tudo. E uma das coisas que eu fiquei responsável em compartilhar das esferas é uma gratidão que realmente enche o meu coração. E eu poderia virar à noite aqui, não vou, falando para vocês de algo que não é palpável, mas eu sei que isso representa reino, porque é algo que nasceu no coração do Senhor, que é a minha família. A minha família é algo realmente que traz uma gratidão no meu coração de uma forma que eu vejo Cristo através de cada um deles. E não diferente da pastora Aline, quando eu paro para pensar, o que me traz mais gratidão ao meu coração, vamos parecer redundantes, mas não é. É a verdade do nosso coração. É hoje eu poder dizer para vocês que eu acompanho o meu esposo e eu não puxo o meu esposo. Essa é a maior alegria do meu coração. Poucos de vocês conhecem a nossa história, mas um dia, pasmem, o pastor Douglas demorava 40 minutos para amarrar o cadarço para vir para o culto. A gente morava lá na Guarapiranga. E o culto começava às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde ele estava em casa, demorando para se arrumar. E eu orava e eu falava, Senhor, a maior gratidão que pode ser gerada no meu coração é o dia em que eu vou precisar correr para acompanhá-lo. E esse dia chegou. Isso traz alegria, isso traz satisfação. Em realmente ver o reino do Senhor manifesto dentro da nossa casa. E de repente você pode falar, mas a vida de vocês é perfeita. E vocês estão aqui testemunhando de algo que vocês vivem, queridos. Essa é a unção que está sobre a sua vida. Essa é a unção que está sobre a sua casa. E se nós estamos aqui compartilhando isso, é porque o Senhor quer que você exercite o músculo da sua fé. É o que Deus tem para você. Nós temos vivido tantas experiências como família, não vai dar tempo de eu compartilhar aqui. Não vai dar aqui de compartilhar algumas, mas vou citar uma. O Senhor tem ministrado muito ao nosso coração sobre avivamento. E a gente tem ouvido muito falar sobre isso, mas a gente entendeu que para o avivamento e muitas coisas começar na nossa igreja, Campos Três Corações, primeiro precisa de começar pela nossa casa, pela nossa família. Não porque somos melhores, pelo contrário, porque nós somos os servos realmente. E o Senhor nos deu uma direção algumas semanas atrás. Quero aqui resumidamente compartilhar com vocês e motivá-los também para o ano de 2024. O Senhor nos deu uma direção de que aquilo que nós estávamos buscando para a nossa igreja, primeiro precisava de acontecer dentro do nosso lar. A Bíblia na mão, o estar à mesa, a busca do avivamento, o preparar a lenha e tantas outras coisas que a gente estava orando como igreja. A reforma da nossa casa, começamos a reforma primeiro do que o templo. E nós começamos todos os dias nos reunir com a Bíblia na mão. E o Senhor nos dava uma direção, cada domingo a gente troca o tema. E cada um é responsável por cada semana sobre compartilhar algo que o Senhor tem nos ministrado. Essa semana é a semana responsável do Pedro. E nós estamos compartilhando a semana inteira sobre aquele versículo que diz que tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é de boa fama, tudo que é honesto, se há alguma virtude nisso, pensai. E todos os dias a gente pega a nossa Bíblia, independente do horário, independente do tempo, a gente senta, a gente compartilha, a gente ora e a gente busca o único que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. A gente se perdoa, a gente limpa o nosso coração e a gente chama a existência do Senhor para a nossa casa. A gente tem muitas responsabilidades e muitas tarefas no dia a dia. E muitas vezes a gente para ter esse momento somente como igreja. A gente não para como família. E a primeira igreja é dentro do nosso lar. Quantos cultos domésticos você tem feito na sua casa? O Senhor hoje quer resgatar essa essência. Porque a gente olha, é fácil, fala, nossa, que família legal, né? Queria muito que eu tivesse um filho como fulano, ciclano.
É legal a gente olhar e se inspirar, mas muitas vezes a gente não está disposto a pagar o preço. E hoje a gente tem entendido sobre isso, e eu estava compartilhando com elas, que todos os dias a gente tem tido esse período como família. Eu quero te motivar e te encorajar a você ter, em primeiro lugar, não na igreja, a Bíblia na mão, mas dentro da sua casa. Pegue a sua Bíblia, abra com a sua família, leiam juntos, busquem direção do Senhor, peça o avivamento para dentro do seu lar, a correção, a exortação, e então, isso mudará até o culto, sabia? Porque a gente vem aqui fazer algo que já é para ser feito dentro da nossa casa. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Isso sobre a sua família. Não importa quantos já caminham com o Senhor. Eu quero declarar, Pai, em nome de Jesus, que tantas mentes, Pai, que têm sido roubadas com espírito de engano dentro da casa, que têm prestado ouvidos e até mesmo lábios a Satanás, que isso vai mudar em nome de Jesus. Que vocês passarão a ter a Bíblia nas suas mãos, no seu coração e nos seus lábios. Que o avivamento que você busca como igreja, primeiro você buscará como família. Que o Senhor converterá o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Que haverá perdão genuíno. Que o Senhor possa fazer a diferença dentro da sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, glória. Glória a Deus. E para encerrar, que eu já fui tão ministrada, né, com as meninas, a gente estava orando e o Senhor deu uma direção para a profeta do grupo, né, pastora Júlia. E o Senhor falou das esferas da gratidão, o reino, a família, né, e a vida pessoal. E de vida familiar, a vida da pastora Júlia, a pastora Aline me ministra muito, muito, né. Quando ela compartilhou, ela nem terminou o testemunho, o resultado do que tem acontecido na casa dela sobre... Eu queria muito que ela tivesse contado, não sei se é porque não teve autorização ou porque não lembrou. Quer contar? Não? Então, outro momento, algo que aconteceu com o Pedro que me marcou muito, mas outro momento vocês vão ficar sabendo. Assim, resultado de tudo isso. Então, é uma família que tem me ministrado muito, né? A pastora Aline, com a entrega, tem vivido coisas tão extraordinárias, as duas, na vida familiar e na vida financeira, na vida material também. E quando a gente estava falando, a gente falou para a pastora Aline, ô pastora Aline, você sempre quis ter um carrão, agora tem um carrão, trocou de novo, trocou esses dias por outro carrão, né? Só que da mesma cor parece que é o mesmo, mas o carro dela é mais novo ainda. Ela olhou e falou assim, mas não é isso que move meu coração, eu não gostaria de falar disso. Eu falei, então, mas a gente precisa de alguém que também fale das coisas materiais, ninguém quis. Porque não era o que pulsava dentro do coração, embora todas essas coisas aconteceram. Né, o que Deus tem feito na vida da pastora Júlia, da pastora Aline, na família delas. E as 3 esferas seriam o reino, a vida familiar e a vida pessoal. E aí eu disse para a pastora Aline, eu quero falar então da gratidão da minha vida pessoal. Né, o Senhor tem feito grandes coisas e, para eu ser breve, para fazer uma referência bíblica, eu me vi como, assim, longe, muito longe, mas como uma longe sombra de Maria, né, que era... vivia numa família, tinha Marta, Maria e Lázaro, eles eram amigos de Jesus. Maria conheceu Jesus e só pelo fato dela ter conhecido Jesus, ter tido algumas experiências, não relata muito claro a Bíblia qual foi a experiência profunda que Maria teve. Uns falam que Maria foi liberta de 7 demônios, mas fala de Maria de Betânia, fala de Maria, né? Mas enfim, ela, quando Jesus chega, Jesus manda recado que vai lá almoçar e ela está preparando, ela começa a preparar as coisas e de repente ela se perde dando atenção para Jesus fazendo o discipulado em vez de ajudar a irmã dela. Né? Eu sempre tive um coração muito de Marta, mas o Senhor tem me ensinado também querer servir como Marta, mas ter um coração que presta atenção como o de Maria. Então eu tenho aprendido a ouvir o Senhor, tenho buscado aprender. E aí, né, esse texto está em Lucas, no capítulo 10,
Lucas 10, os 38 a seguir eu não vou ler. E aí depois, é interessante que nesse momento ela começa a ser discipulada por Jesus. Jesus está discipulando os homens e ela senta e começa a observar e ouvir também. E certamente quando Jesus para nos discipular, algumas coisas vão no nosso profundo, né? E ela viveu experiências muito grandes com o Senhor. E eu tenho muitas experiências, muitas delas vocês já sabem. Mas o Senhor tem restaurado a minha visão, restaurado o meu coração, me impulsionado para viver o chamado, né? Me formei aos 45 anos com algo que eu sempre sonhei desde nova. Então, muitos milagres eu vivi. E de um tempo para cá, o Senhor tem me falado e falado muito mais forte ainda daquilo pelo qual Ele tem me chamado para fazer nessa terra. E que eu continuo não vendo capacidade em mim, mas sabendo que vem dEle. E a minha gratidão desses últimos dias tem sido parecida com um texto onde, né, que aí a gente vai lá para o livro de João, lá no capítulo 11, quando Marta e Maria vê o seu irmão doente e manda um recado para Jesus. Fala assim, pede para Jesus vir, porque o amigo dele, né, porque o amigo dele está doente. Né? E nós passamos por algumas situações em casa, familiar, e vocês sabem, né? Meu esposo, todo mundo falando do esposo, Deus está falando. E meu esposo estava numa situação bem complicada de saúde, né? Em todas as esferas. E quando ele começou a não estar bem, e algumas coisas da minha casa saíam ali meio que do governo, sabe? Daquilo que era expectativa. E eu já tinha mandado recado para Jesus em oração e intercessão. E o Senhor sempre falava, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Até que as coisas pioraram. E aí quando Jesus se apresenta, eu me vi naquele lugar de dizer, então, Senhor, se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Né? Mas aí Jesus vem e fala, mas é para a manifestação da minha glória. É para a manifestação da minha glória. E é interessante que quando Jesus deixa a gente passar por algumas coisas que desafiam muito a nossa alma, Ele deixa para crescer a nossa fé. Então eu sou grata por muito além daquilo que Ele tem feito, que são as coisas que são palpáveis e visíveis. Mas o que tem movido o meu coração e a minha gratidão é aquilo que, na verdade, a gente não vê, mas a gente sente o que Deus tem feito. Né? E para a glória do Senhor, meu marido, esse ano eu o vi se levantando como eu não via há muito tempo, ousadamente, entendendo claramente aquilo pelo qual o Senhor o chamou, e por isso nós estamos andando debaixo dessa segurança que vem do Espírito Santo. Né? Outras áreas o Senhor tem nos abençoado muito. Né? Saímos de um lugar onde o Senhor nos levou para passar um tempo que eu amava estar lá. Mas o Senhor me trouxe para minha casa, onde Ele tem agradado e alegrado o meu coração. Temos vivido coisas que não vivíamos há muito tempo. E ao mesmo tempo o Senhor tem me desafiado, porque por esses dias, e eu sou grata por isso, vai parecer estranho, mas eu sou grata porque esses dias Deus tem me espremido de uma forma a mostrar para mim o quanto eu tenho falhado e o quanto, se eu depender dEle, as coisas vão melhorar. Né? Esses dias eu orando e pedindo, orando, jejuando, falando, Senhor, me mostra, Senhor, me dá sabedoria. Me deparei com o quanto eu falhei dentro da minha casa, o quanto eu errei com os meus filhos, né? O quanto eu errei com meu esposo. E eu sou grata ao Senhor, porque se Ele não estivesse comigo, eu acharia que eu estava caminhando certo. Então a minha alegria do Senhor está conseguindo mostrar os meus erros. Porque se eu caminho achando que está tudo certo, o meu fim é a destruição. Se eu caminho achando que eu estou fazendo as coisas perfeitas e eu não estou, e eu não consigo ouvir alguém falando para mim, lá no fim, quando for fechar a conta, eu jamais, vai ser perda eterna. Então, uma das coisas que tem fortalecido o meu coração, além de tantos milagres, né? Que Deus tem levantado pessoas tão preciosas nessa igreja, me mostrado joias tão preciosas, para andar comigo e aliviar as minhas cargas. Deus tem mostrado para mim também que algumas coisas eu ainda preciso ajustar para chegar onde Ele quer que eu chegue. Não por causa de mim, mas apesar de mim. Amém? E aí quando Jesus chega lá, que Lázaro está morto, aí Jesus chega e fala assim, e aí Marta vai de encontro com Jesus, Maria fica, e eu me senti tipo, não tenho força para sair do lugar, porque já morreu, já perdeu. Aí ele chora junto, e aí ele dá uma palavra, e de repente Lázaro ressuscita, né? E aí passa-se algum tempo da história, quando você vai lá para o capítulo 12,
Jesus é convidado para sentar na mesa junto com Lázaro, e Marta está servindo, e Maria, sem pensar, num lugar que mulher não podia transitar a não ser servir, ela entra e se joga aos pés dele, e ela unge os seus pés, e ela seca com os seus cabelos, e ela é grata, porque a ressurreição de Lázaro nunca vai ser esquecida. Ela pode esquecer quanto custou o perfume que ela derramou aos pés dele, ela vai se esquecer um dia, ela poderia se esquecer de qualquer outra coisa, mas aquilo que parecia que tinha morrido e que veio à vida, com certeza, no coração de Maria, ela seria eternamente grata. E a minha gratidão é porque o Senhor, naquilo que parecia perdido, Ele tem ressuscitado. E as coisas que precisam ser ajustadas, Ele tem ajustado. Até as palavras que parecem difíceis demais que a gente está ouvindo nos últimos tempos, é porque Ele quer ajustar a nossa visão para não ter perda. As palavras, os apertos que o Senhor está nos dando, sejamos gratos porque a voz dEle não cessou. Porque a voz dEle cessou com a igreja em mais de 400 anos. Ninguém mais ouvia, não se tinha mais profeta, não se tinha mais nada, não se tinha direção. O povo estava como cego. E nós podemos mergulhar, desfrutar da palavra, da direção, dos milagres e da bondade. E o meu convite para você é: seja grato por aquilo que é eterno, porque o Senhor está nos preparando para viver. O mundo vai viver o pior ano, que será em 2024, e a gente está ouvindo falar isso por muitos especialistas, mas a igreja viverá o melhor ano, porque para o mundo Lázaro morreu e não tem mais o que fazer, mas para a igreja a gente vai saber que aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, sempre estará de pé, e com uma palavra da sua boca o nosso destino muda, com uma palavra da tua boca a nossa visão muda. Então eu sou grata ao Senhor, sou grata ao Senhor, sou grata ao Senhor, sou grata ao Senhor, aleluia. E eu quero dizer a Ele: aonde Tu quiseres me mandar, Senhor, eu irei. E no ano onde eu vi mais as minhas deformidades, é o ano que Deus me levantou a pregar para mais pastoras, a ministrar mais mulheres. E eu sei, eu sinto que 2024 eu vou ter que fazer muita coisa para o reino, cuidando das vidas pelas quais o Senhor chamou. E as deficiências que Ele está mostrando em mim e na minha casa, eu creio que vai ser para glorificar o nome do Senhor. Amém? Essa é a minha gratidão.